Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, no início desta aula, como sempre fazemos, rezar e pedir a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. A mim, que ensina cada um de vocês para que obtenha a graça da humildade, da sinceridade, da verdade, e ensine a vocês somente as coisas sagradas de Deus. Peçamos esse mesmo Espírito a você que nos acompanha, para que Deus cada vez mais abra a sua inteligência e possa lhe conceder cada vez mais as suas instruções sagradas que vêm do céu. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui em mais uma aula deste primeiro módulo, que se trata sobre a fé cristã para iniciantes. E eu gosto sempre de enfatizar alguns momentos os quais nós estamos conduzindo nesses ensinamentos que estão ali elencados, alicerçados naquilo que a própria Igreja sempre pediu a todos os seus batizados, a todos os seus batizados. Sim, desde o início Jesus chamava os seus discípulos e os instruíam. E pedia que houvesse então um seguimento a Jesus. Mas não somente um seguimento corporal, físico, né? Desculpe aqui a comparação, muito baixa, mas acho que vale a pena para ilustrar o momento, né? Não deve ser somente como aquele ditado que se diz, né? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. A ideia de seguir Jesus não é esta, não é somente fisicamente, corporalmente. A ideia de seguir Jesus é observar atentamente o caminho que ele percorre, mas seguir Jesus deve haver uma intimidade com aquilo que ele instrui. E por isso então o seguimento se deduz que deve haver um crescimento no aprendizado, um crescimento na vida interior. E pensando nisso, já logo antes de entrar no tema propriamente desta aula, nós vamos falar aqui sobre a queda, né, do homem e da mulher, infelizmente. Que coisa terrível, né? Os dois já viviam na presença de Deus. E então quiseram desobedecer a Deus. Mas, segura um pouco, nós vamos olhar isso. Eu só quero motivar ainda mais o conhecimento de vocês, o acompanhamento de vocês, a partir de um dos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 1248, ele vai dizer assim: o catecumenato ou a formação dos catecúmenos tem por finalidade
permitia-se a esses últimos, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, que levem a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral. Olha aí, deve haver um ensinamento que conduza o fiel à maturidade, e um ensinamento que não seja esporádico, que não seja um ensinamento, assim podemos dizer, sazonal, estacionário, mas deve então ser um ensinamento integral. Significa, tem que ser um ensinamento contínuo. O cristão, quando ele pede para professar a fé da Igreja de Jesus Cristo, ele não deve parar de aprender as coisas sagradas que são do céu. Vou continuar o pequenino trecho aqui do catecismo, que diz assim, né? A formação da vida integral, a formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu Mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica. Olha só que interessante. O catecismo, ele diz que os catecúmenos, né, aqueles que estão se preparando para serem introduzidos nos sacramentos da iniciação à vida cristã. Em primeiro lugar, o batismo. Aqueles que estão sendo preparados, eles devem então ter um aprendizado constante, que os levem a uma união com Cristo. Ou seja, o cristão, ele tem que ter uma catequese continuada. Já foi batizado, tem que aprender até a primeira Eucaristia. Recebeu a primeira Eucaristia, tem que aprender, continuar se aprofundando nos mistérios de Cristo e sua Igreja até o sacramento da Crisma. Vai adquirir outros sacramentos. Você tem em vista o sacramento do matrimônio, você tem que aprender sobre a vida matrimonial a partir de uma visão que a fé em Jesus Cristo ensina. Você tem aspiração para a vida consagrada, um sacerdote, ser uma irmã consagrada, ou mesmo que seja um irmão, uma irmã de vida consagrada ou vida celibatária. É necessário que você se aprofunde nesses mistérios de Cristo que te chama a viver com esta vocação específica. E assim sucessivamente com toda a sua vida sacramental. Aprendemos no Catecismo da Igreja Católica que Deus, Ele quer nos acompanhar desde o nosso nascimento até o dia que nós tivermos que celebrar a nossa Páscoa, a nossa passagem desta vida, acredito eu, né, para a vida eterna. Será uma graça de Deus. Então, apenas mais uma pequena motivação para você entender que o aprendizado sobre a igreja tem que ser algo constante. Não pode ter um início e depois parar. Não pode ser algo esporádico. Não. É importante que ensinamentos como este você aprenda a dar prioridade na sua vida, porque vai ser algo vindo do céu que vai somar a sua vida espiritual. Feita essa motivação, continuemos então o que nós falávamos na última aula. Falávamos a respeito da felicidade do homem e da mulher. Falamos que Deus criou tudo que existe, o homem e a mulher, e deixou os dois viver, né? Deus abençoou os dois, viu que os dois se tornaram felizes, está no centro da criação. Deus colocou a sua bênção, né? Livro do Gênesis, capítulo 2,
está lá dizendo, né? Deus abençoou homem e mulher e disse: crescei e multiplicai, enchei a terra, né? É uma bênção de Deus que Ele coloca ali na geração dos filhos que Ele criou. E é bonito de se ver isso, porque em todo o contexto bíblico nós vemos o quanto Deus, Ele sempre nos acompanha e se preocupa com a sua criatura, né? Porém, é duro pensar isso, mas por vezes o ser humano ele se esquece do seu Criador e por vezes comete erros, se afastando ou desobedecendo daquilo que Deus nos pede. Aconteceu isso no início da criação. Deus, Ele criou o homem e a mulher, abençoou e deixou os dois à vontade, né? E se diz então que quando Deus colocou o homem e a mulher no paraíso, Ele só pediu uma coisa: fiquem à vontade, mas não comam da árvore que está no centro do jardim, porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Olha que coisa! Trocou a vida eterna pela morte, por uma vida que tem fim. Mas não se preocupe, Deus sendo o sumo bem, né, há uma bondade infinita, Ele fará um plano de salvação para o ser humano. Mas vamos agora entender o que está acontecendo em todo este contexto. Após Deus deixar o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, né? E se diz que Ele foi fazer um passeio, né? E aqui, né, nós viajamos um pouco, refletimos, sempre dentro dos parâmetros espirituais que a igreja nos permite, né? Mas viajamos um pouco, né? Imaginamos Deus num passeio da tarde, né? Assim se escreve. Mas quando isso aconteceu, aquele anjo decaído do céu, um parênteses aqui, haverá um módulo intermediário que inclusive já preparei, que ao final desses módulos eu falarei um pouco mais sobre a criação dos anjos, a sua missão, a sua importância, tá? Mas aqui, de um modo geral, nós já começamos a entender que houve algo errado naquele momento que Deus sai e deixa o homem e a mulher ali sozinhos. Alguém poderia se perguntar: ué, mas Deus já criou tudo que é bom, como que lá tinha um animal que seduziu? Tá? Vale a pena lembrar, eu falei isso em aulas anteriores. Se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha que é importante, pode rever a aula, sem problema. Eu disse que Deus, Ele criou o mundo espiritual e o mundo sensível simultaneamente. Primeiro, seres espirituais, todos os anjos. E depois, criou o mundo material. Só que quando Deus faz isso, existe um anjo chamado Lúcifer, que não queria se submeter à voz de Deus. Não. Ele queria, juntamente com uma revolta, se diz o livro do Apocalipse, né? Com uma revolta de 1/3 do céu, 1/3 dos anjos do céu, ele queria, pretendia tomar o trono de Deus. Ora, não existe essa possibilidade. Quem como Deus, vai dizer São Miguel depois, né? O nome de São Miguel, não existe como Deus. E por isso então, naquela ocasião, entre a batalha entre o anjo Lúcifer e Miguel, seus anjos, livro 12 do Apocalipse eu estou citando. Então, o anjo Lúcifer, ele foi destronado, ele foi tirado do céu. Ele perdeu o seu local, o seu espaço no céu. E então, ele foi expulso
E agora, então, você começa a entender melhor quem era a antiga serpente do Jardim do Éden. Aquela antiga serpente que caiu do céu. Esse que foi expulso, né? Quando São Miguel brigou com o anjo Lúcifer e colocou ele em fuga. Então, esta serpente, a antiga serpente, é ela que está lá no Jardim do Éden. É ela que vai seduzir. Primeiramente Eva, e depois Eva irá seduzir o seu marido. O relato bíblico, a partir do livro do Gênesis, capítulo 3, ele nos coloca em reflexões interessantíssimas. O versículo 1, ele vai dizer assim: a serpente é do mais astuto de todos os animais. A serpente é do mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem não tocareis nele também, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele também assim comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueiras e se cingiram. Eles ouviram então os passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Disse ele: ouvi teus passos no jardim. Aliás, pulei um versículo, vamos voltar nele. E Deus, entre as árvores do jardim, o Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que tu puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: multiplicareis as dores de tuas gravidezes. Multiplicarei as dores de tuas gravidezes, e na dor darás os seus filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: porque escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibiria comer, maldito é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele te multiplicarás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a ervas dos campos com o suor de teu rosto. Comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Aqui está o relato bíblico, o qual acontece o primeiro pecado da história do homem e da mulher. E este pecado condenou Adão e Eva a serem expulsos do paraíso.
E por isso então, Deus ele vai elaborar um plano de restauração de toda a humanidade. Como é que isso vai se dar? Como é que isso vai acontecer? Vamos acompanhar esses momentos importantíssimos na nossa próxima aula. Muito obrigado a você que nos acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.